Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos que são destaque no município. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Vereador Patrick quer delimitar estacionamento para uso de profissionais liberais. Situação da barragem do Capingui preocupa e mobiliza municípios da região. E ainda, já tramita na Câmara projeto que retira o termo gênero do Plano da Educação. Iniciamos o nosso telejornal com um resumo dos grandes expedientes da semana. Na segunda-feira, o vereador Patrick Cavalcante falou sobre propostas que serão analisadas ao longo deste ano. O parlamentar quer retomar o debate em torno do projeto de lei que reajusta o valor das multas aplicadas a proprietários de terrenos baldios que não realizam a limpeza dos espaços. Em 2010, nós aumentamos já a multa para R$ 600. As pessoas continuaram não fazendo a limpeza dos terrenos e agora a gente acompanhando como essa demanda vem crescendo, o problema maior ainda, nós estamos fazendo um encaminhamento para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei que tramita duas pautas. O primeiro projeto trata então do aumento da multa de R$ 600 para R$ 1.500 e se a pessoa for reincidente ele vai para R$ 13.000. E outra pauta e outro projeto que tramita sobre os terrenos baldios é a questão do fechamento com tapumes dessas áreas e a identificação. O que acontece? Quando há a fiscalização, há a denúncia, o fiscal da prefeitura vai então localizar, tem que pegar o mapa e dizer lá, na rua A com a rua B, atrás da rua C, para localizar. Daí ele vai lá identificar o terreno. Ele identificou o terreno, ele tem que voltar na prefeitura, no setor do contribuinte e tentar identificar quem é o proprietário. Então nós queremos que através dos tapumes também seja identificado o nome e o contato do proprietário ou responsável então da venda do terreno, para que a prefeitura possa então fazer a notificação e posteriormente fazer a limpeza e até depois se vir um projeto para a Câmara regulamentando a cobrança dessa limpeza do terreno. O vereador Patrick também está preocupado com o rebaixamento total do meio-fio dos passeios públicos. A ideia é promover uma audiência para debater a situação. O Código de Obras do município de Postura não permite isso, somente 50%. Se ele fizer 100%, ele não pode cobrar, então, única e exclusivamente para o seu cliente, o estacionamento. Qualquer cidadão, contribuinte ou motorista pode colocar o veículo no local. Então, o CDL me procurou para tentar achar uma legislação, um meio termo, nós estamos fazendo um diálogo. É muito complicado porque, além de tirar o estacionamento público, nós estamos tirando também a questão do passeio. Tirando a questão do passeio, nós nos deparamos que é o direito do pedestre usar o passeio público. Então é uma pauta que tem que ser debatida, é uma pauta que nós não vamos fugir dela e nos próximos dias estaremos convidando a população de Passo Fundo para que venha fazer uma audiência pública, venha debater esse questionamento para que a gente possa então tentar achar um meio termo que beneficie. Agora, a forma que estão sendo construídos hoje os empreendimentos estão irregulares. E eu vou a mais. Nós estamos fazendo uma reunião com o secretário de Obras e os seus fiscais para saber por que e como essas empresas estão conseguindo fazer as calçadas rebaixadas. Se é proibido, o Código de Obras não permite, como que essas empresas estão fazendo? Não há fiscalização? Essa é a pergunta que fica no ar para o secretário de Obras. O democrata também destacou a proposta de alteração da Lei Complementar 81, que disciplina o comércio ambulante em vias da cidade. O objetivo é de delimitar vagas de estacionamento para os profissionais liberais das 5 horas da tarde até a meia-noite. Nós temos em Passo Fundo uma cidade que tem bastante profissionais liberais, que tem os seus food trucks, seus trailers, suas vans, né, e acabam deixando esses carros no início da tarde ou da manhã para reservar o espaço e eles só abrem às 17 ou 18 horas. Tira o estacionamento público. Tira a mobilidade da cidade. Então, o que nós queremos? Já existe em Erechim, já existe em outros municípios, regulamentar o estacionamento desses profissionais, vai ficar demarcado lá a área reservada para food truck ou ambulante, e quando chegar às 17 ou 18 horas, o proprietário do carro tem que tirar o carro para que então esse profissional liberal possa colocar o seu veículo para poder trabalhar e levar o sustento para a sua família. Eu acho que tem uma forma de diálogo e nós conseguindo sensibilizar esses empresários e também o poder público, nós todos vamos ganhar com essa lei. O último assunto do grande expediente foi a apresentação do projeto de lei que pretende trabalhar a educação ambiental nas escolas públicas. A iniciativa visa o cultivo de hortas pelas crianças, começando na EMEI Santa Luzia.
Nós nos reunimos então com o diretor da Emater, Oriberto, aqui na Câmara de Vereadores, com o secretário do Interior, Antônio Bortolotti, o Tunico, e o secretário de Serviços Gerais de Transportes também, o Christian Tans, juntamente com o representante da escola da Santa Luzia, que é a Anacoab 1, Escola de Educação Infantil, para ali então iniciarmos um projeto piloto para implementar a primeira horta comunitária. O município já tem um projeto que é Plantando em Casa, onde ele dá semente e dá também as palestras, e a ideia nossa então é conscientizar os nossos pequenos, que é a base do nosso futuro, juntamente com seus pais e com a escola. Então ficamos acertados que depois do dia 10 de março nós vamos fazer uma visita à escola, que tem um espaço, já colocou à disposição a diretora, e nós vamos então fazer o primeiro projeto. Se der certo, nós vamos levar então para a iniciativa privada, para que ela também adote nos seus terrenos baldios na cidade. Já na quarta-feira foi a vez do vereador Paulo Necli utilizar o espaço de honra da sessão. Os detalhes na reportagem de Paula Petrini e Éder Soares. O parlamentar iniciou o seu grande expediente falando sobre o aeroporto de Passo Fundo, em especial sobre a burocracia que envolve a licitação, já que, segundo ele, a verba para a reforma está na conta do governo do estado. A parte mais difícil é o dinheiro, e o dinheiro já está na caixa do governo, né? Mas nós vivemos num país que a burocracia ela é muito lenta, né? É muito grande. É muito difícil. Hoje os técnicos têm que analisar muito bem, porque se sai dali, vai para outro setor e tem alguma coisa errada, volta a estaca zero de novo, né? Então nós estamos apreensivos, né, com relação a essa questão. Nós falamos hoje pela manhã com o departamento que está apapelado, né? E a engenheira Lígia, que é a diretora, informou que eles estão trabalhando por determinação do governador do estado, em cima só do aeroporto de Passo Fundo, né, para que a licitação saia o mais breve possível, cuja licitação de 55 milhões vai acontecer aqui em Passo Fundo e não em Porto Alegre. Outro assunto mencionado pelo orador do grande expediente foi o cenário político nacional. Por isso, Paulo Necli fez menção ao pleito de outubro, uma oportunidade de eleger representantes de Passo Fundo para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. E nós, infelizmente, não temos um representante na Câmara dos Deputados em Brasília, né? E isso faz falta para Passo Fundo e para a região, né? A gente lamenta, porque nós saímos daqui de Passo Fundo, eu, por exemplo, eu vou direto no gabinete do deputado Alceu Moreira, né? Ele que tem me ajudado em Brasília em todos os atos que nós tomamos para a cidade de Passo Fundo, né? Então, eu acho que nós, com 142 mil habitantes, eleitores, nós temos a obrigação de elegermos pelo menos um representante de Passo Fundo, que é muito importante para a cidade e para a região. O Hospital Bezerra de Menezes também foi lembrado na tribuna. A instituição ameaçava fechar as portas por questões financeiras. Após uma audiência com representantes do município e do estado, a situação ficou mais tranquila. Tudo começou com uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, onde estavam reunidos os 21 vereadores e a direção do hospital expôs que a tendência até então era fechar as portas, porque existe um déficit de em torno de 80 mil mensais que o Hospital Municipal está cobrindo todos os meses, né? Então nós conseguimos uma audiência com o prefeito Luciano Azevedo, conseguimos uma audiência com o secretário de Estado da Saúde, conseguimos uma audiência com o ministro da Saúde, né? E acabamos em Porto Alegre fazendo numa reunião onde estava a Câmara de Vereadores, estava a direção do hospital e estava o prefeito municipal, né, e seus secretários, né, onde em questão de meia hora, isso eu digo com maior clareza, o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, salvou o Hospital Bezerra de Menezes, porque o hospital, o Estado deve para o município. E numa negociação que não levou mais de meia hora, acertaram os valores. O Estado vai repassar para o município 200 mil e desses 200 mil, o prefeito na hora bateu o martelo. Serve 60 mil para o Hospital de Bezerra de Menezes? Serve. Está salvo o hospital. Para finalizar, Paulo Necli lembrou da lei de sua autoria, que se refere ao tempo para o atendimento bancário. Na tribuna, o orador do grande expediente explicou que estão previstas multas para as agências que não cumprirem a norma, mas deve haver fiscalização.
Terei uma reunião com o secretário da Fazenda do município, né, onde eu vou solicitar que a fiscalização do município atua com mais eficácia nessa questão dessa lei. E depois do intervalo, o Gabinete da Leitura faz doações em e-mail da Planaltina. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Começou a tramitar no Legislativo o projeto propondo modificações ao Plano Municipal da Educação. A matéria de iniciativa dos vereadores Matheus Wesp e Ronaldo Rosa retira do documento a palavra gênero. O plano foi aprovado pelos vereadores em 2015, após o Executivo promover debates com entidades e representantes da sociedade civil. Em resumo, o texto estimula metas para a melhoria da educação no prazo de 10 anos. Recentemente, o tema foi resgatado por uma nova lei que quer retirar do documento o termo gênero e as referências à ideologia de gênero. Na semana passada, sem sucesso, os autores tentaram um desarquivamento. Por isso, agora a decisão foi de reapresentar o projeto, como explica Matheus Wesp. A repropositura do projeto se deu por um motivo bem óbvio. Nós não teríamos votos suficientes para desarquivar o projeto, que é um absurdo. Afinal, o parlamento é o local democrático para a discussão de todos os temas. Um argumento pífio que foi levantado contra a nossa proposta é de que a mera discussão de alterações no plano seria algo não democrático. O que, a meu ver, não tem sentido algum, pois se o parlamento foi democrático em 2015 para a aprovação do plano, com toda a certeza a mesma instituição legislativa será sempre democrática para a discussão desse e de tantos outros temas. O vereador Matheus Wesp esclareceu os principais pontos do novo projeto de lei. A nossa proposta ela é bem simples, é retirar das estratégias a palavra gênero, para que essa palavra não conste nos currículos escolares, nas atividades escolares e dentro daquilo que a rede estadual de ensino, a rede municipal de ensino, seja ela particular ou privada, trabalhe com crianças. Ou seja, como o plano ele é uma meta para que as escolas públicas e privadas trabalhem com as crianças, elas devem seguir à risca essas diretrizes do plano. Se a palavra gênero está contida no plano, há uma autorização para que os professores trabalhem essa pauta. Como não sei, porque afinal o plano ele não especifica, ele é tão abrangente, tão vago, que ele dá uma liberdade total para o professor trabalhar a questão de gênero como quiser. Se eu, por exemplo, fosse professor da rede pública e quisesse amanhã trazer, por exemplo, um transgênero ou um travesti que se autodenomina, por exemplo, embora pertencente a um sexo de outro, para dar uma palestra, sob o epiteto disso ser uma temática de gênero, eu teria autonomia porque o plano me dá essa autonomia. Ou seja, é exatamente essa autonomia que nós não queremos dar ao professor. A matéria tem o vereador Ronaldo Rosa como coautor. Na tribuna, ele explicou sua posição quanto à exclusão do termo gênero do plano da educação. O parlamentar acredita que o ambiente escolar
não é o lugar ideal para tratar da questão. Totalmente contrário, por entender que esse tema deve ser discutido sim na sociedade, deve ser discutido sim pelas famílias, mas não dentro de sala de aula. Temos assuntos mais importantes para tratar em sala de aulas. Tiramos aí matérias importantes do currículo educacional, aqui os mais antigos que me assistem vão lembrar, tiramos EMOCI, por exemplo, que tratava de educação moral e cívica, o SPB, que tratava de organização social da política brasileira. Tiramos matérias importantes que qualificavam o ser humano, que preparavam o ser humano para uma discussão em cima da realidade do que é o nosso país, e agora então vamos estar discutindo sexualidade dentro das escolas. Quer dizer, eu acho que não temos espaço para isso nesse momento e não temos professores qualificados para isso, formados para isso, e muito menos as crianças estão preparadas com essa revolução toda que está tendo no mundo para receber essas informações. A expectativa é de que sejam incluídas emendas à matéria durante o período de análise. Uma delas, de iniciativa do vereador Roberto Gabriel Tozon, reforça o projeto em tramitação. Tudo bem, então vamos se discutir de gênero em sala de aula, mas que sejam quais gêneros? Gênero masculino e gênero feminino. Assim como já diz a nossa Constituição Federal Brasileira, né? Que, se eu não me engano, no artigo 5º, prevê direitos e obrigações, né? Direitos e deveres iguais para homens e mulheres. Esses são os gêneros biológicos que existem. A partir do momento que você usa só a palavra gênero, e usada de má fé, na minha opinião, assim como foi tentado usar de má fé no Plano Nacional de Ensino, você abre, né, a discussão para a questão de gênero, a teoria de gênero, a ideologia de gênero, que diz que os sexos não existem, que a gente tem que discutir as questões além disso. Na verdade, um ser humano neutro, é uma abstração, é algo que só existe na teoria, que seria um gênero neutro que é construído de acordo com a educação e com a vida em sociedade, né? Então, já que os próprios professores também falaram, né, que não existe essa questão de ideologia de gênero nas escolas, acredito que essa emenda vai ser contemplada por todos, né, atendendo tanto ao lado do próprio sindicato, que veio aqui se mobilizar contra esse projeto dos vereadores, e também dos próprios vereadores. Acredito que a gente vai poder agradar gregos e troianos aí. Os parlamentares ressaltaram ainda que o movimento não é preconceituoso, mas contra a sexualização infantil. Nós não estamos aqui buscando nenhuma discriminação, nós não estamos buscando nenhuma ideologização ou doutrinação das crianças e nenhum tipo de preconceito. Afinal, nós sempre defendemos, e as nossas gerações, por exemplo, a sua, a minha, do nosso próprio cameraman aqui, nós não tínhamos temática de gênero nas escolas e nem por isso nós saímos agredindo pessoas nas ruas ou aprendendo certos preconceitos. Por quê? Porque nós aprendemos sempre desde cedo a respeitar as pessoas e as suas diferenças. Eu não tenho absolutamente nada de preconceito com relação à orientação sexual. Tenho muitos amigos que têm orientação sexual diversas e nem por isso deixam de ser meus amigos, deixam de ser pessoas que eu gosto, que convivem da minha vida e que têm o meu respeito. Eu só acho que isso não deve ser um assunto a ser tratado dentro de sala de aula. E a nossa proposta é basicamente, quando se refere em gênero no Plano Municipal de Educação, esclarecer que gênero existem dois, que é o masculino e o feminino. Importa dizer, até isso é mais interessante ainda, que a própria temática de gênero não defende quem diz defender, que são as mulheres e os movimentos LGBT. Por quê? Se eu sou heterossexual, eu preciso do critério referencial do sexo. Para ser heterossexual, eu preciso do critério referencial homem e mulher. Todavia, para ser um homossexual, eu também preciso da referência dos sexos homem e mulher. O que a ideologia ou teoria de gênero propõe é exatamente anular essas diferenças, de certo modo, prejudicando inclusive aqueles que ela alega defender, os direitos das mulheres e dos homossexuais. Desde o ano passado, uma ação encabeçada pelo vereador Leandro Rosso vem arrecadando livros para escolas municipais. Até o momento, o projeto Gabinete da Leitura já recebeu mais de 300 doações. Recentemente, o vereador Leandro esteve na Escola de Educação Infantil Fofão para realizar a entrega de livros e brinquedos educativos. A doação vai beneficiar 150 crianças do bairro Planaltina. Em sessão plenária, o vereador relatou a experiência e convidou a comunidade para participar da ação que continua forte neste ano. Eu entreguei mais 100 livros e, se eu não me engano, 25 brinquedos educativos às crianças. Por que eu digo que foi diferente? Porque é o meu bairro. Então eu convivo lá, muitas daquelas crianças eu conheço os pais e eu me impressionei assim, ó, quando a diretora Neuci e a professora Kelly reuniram eles em ver a alegria deles, Ana. Então assim, ó, nós entregamos os livros, fizemos uma roda e eu casualmente perguntei a eles quem gosta de ler.
Das 30 crianças que estavam lá, 2 não ergueram a mão. Aí eu questionei elas e disse por quê. Eu digo, a gente não sabe. E daí eles me responderam que ficaram muito felizes porque o tio tinha abrilhantado, tinha levado livros, brinquedos, a nova brinquedoteca. Então a gente vê o impacto que a gente está levando. Como eu disse na tribuna, eu reforço o pedido à comunidade que doe os livros. Nós temos agora para o mês de março mais 2 escolas agendadas, uma e meia. Então eu faço esse pedido, que colaborem com os livros para as nossas crianças. Os livros devem ser entregues no gabinete do vereador Leandro Rosso. Quem não puder trazer até a Câmara Municipal pode ligar para o número 3316-7363. E a seguir, Prefeitura encerrou 2017 com saldo positivo. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. A Câmara de Vereadores promoveu uma reunião para tratar da situação da barragem do Capingui, que está com um nível bem abaixo do ideal. O movimento envolve os municípios de Passo Fundo, Mato Castelhano e Marau. O Ministério Público acredita que a CE, que utiliza o reservatório para a produção de energia, pode estar operando de maneira errada. Como consequência, a barragem apresenta grande diminuição no nível de água e prejuízos ao meio ambiente. O que tem sido visto hoje é algo que já aconteceu no passado também, pela operação da CE, um pouco agora pelo período de verão, com uma diminuição pequena do índice pluviométrico, o reservatório mais uma vez está muito baixo. Por isso o Ministério Público luta há muito tempo para que a FEPAM revise a forma da CE operar aquele local, evitando que isso aconteça. Ou seja, hoje a CE, mesmo deixando o reservatório assim, obedece à licença em vigor. O que nós queremos é que a licença mude e restrinja a forma de operação da CE, modifique essa operação para que isso não aconteça novamente. Os moradores próximos da barragem do Capingui estão muito preocupados. Carlos Augusto disse que a situação se agravou nos últimos dias, depois do aparecimento de peixes mortos. Temos observado nos últimos tempos, agora nas últimas semanas, o aumento dos peixes mortos, de peixes pequenos, e na última semana principalmente os peixes grandes, peixes de 10 a 20 quilos na margem, diversos moradores, proprietários mandando fotos para todo mundo. E agora nas imagens de ontem também, na taipa, observamos dezenas de peixes mortos, não só na parte baixa da água, mas também nas pedras. Conforme foi baixando o nível e os poços foram formando, os peixes foram ficando presos ali, e é uma imagem muito triste. E o local também está com um cheiro muito desagradável, realmente é o que está acontecendo, não é algo que está sendo inventado, é a realidade hoje lá da barragem. O promotor Paulo Cirne já cobrou da FEPAM e do Departamento de Recursos Hídricos do Estado uma análise rigorosa em torno da licença. O próximo passo seria uma ação judicial, mas o processo não é ideal por causa da demora.
Por isso, a mobilização regional foi a alternativa encontrada para tentar resolver o impasse. Um processo judicial sem uma liminar concedida que antecipasse a decisão é algo que pode trazer uma demora muito grande na solução desse caso. Seria um processo que se arrastaria por muitos anos. Por isso a importância da pressão realmente da sociedade junto à FEPAM para que faça o que o Ministério Público já vem cobrando, né, e já vem pedindo, que revise a licença e nós possamos evitar esses fatos. O encontro envolvendo 3 municípios foi organizado pelo vereador Márcio Patucci. Um dos encaminhamentos será a realização de uma audiência pública com a presença dos órgãos de fiscalização ambiental. Houve essa preocupação da mobilização de moradores de Marau, Mato Castelhano e Passo Fundo, que tem algum interesse, quer seja por suas propriedades ou também as questões ambientais, e o que a gente ficou bastante satisfeito é que esse encontro vai produzir sim uma grande mobilização para que a barragem do Capinguela possa voltar aos níveis de água, voltar à sua operação quando nós identificamos ainda no ano passado. Essa força agora vai buscar junto à FEPAM, que é quem licencia, melhor dizendo, né, a operação para a CE, para que isso possa ser efetivamente alterado, né, e a gente conseguir então ter a preservação do ecossistema, não ter a mortandade de peixes como foi identificado, e também criar um grande potencial de lazer, de recreação naquela região, como também já foi dito pelo próprio município de Marau e o município de Mato Castelhano. Acho que o Passo Fundo vem somar, né? A comunidade de Passo Fundo tem essa preocupação, não só com a questão ambiental, mas também com essa recuperação dessa grande barragem, que também faz parte aqui do nosso dia a dia, porque muitos passofundenses se utilizam para as questões de lazer. A Prefeitura encerrou 2017 com saldo positivo. Os números foram apresentados pelo secretário substituto de Finanças durante uma audiência pública. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo apresenta uma avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Portanto, agora foi o momento de conhecer os dados do último período do ano. O secretário substituto de Finanças trouxe o resultado da execução orçamentária. Conforme ele, em 2017, a receita ultrapassou os 544 milhões de reais. E a despesa ficou em torno dos 472 milhões. Ou seja, o município teve um superávit de 72 milhões. Ele é oriundo da dedução da receita arrecadada pelo município em 2017, deduzido das suas despesas liquidadas. É claro que é bom explicar que esses 72 milhões ainda devemos deduzir os valores aportados ao Instituto de Previdência, para as aposentadorias dos servidores, e os restos a pagar que são pagos durante o exercício de 2017 referentes a 2016. Então os valores ao final ficam basicamente equilibrados, então praticamente não tivemos um superávit financeiro nem um déficit financeiro ao final de 2017. O contador também apresentou a evolução da arrecadação das principais receitas. Dos impostos de origem municipal, que é o IPTU, ITBI e ISS, nós tivemos um crescimento bastante reduzido de 2016 para 2017, o que impacta, obviamente, a arrecadação do município. Dos impostos de maior volume, que é o FPM e o ICMS, FPM é a origem federal, nós tivemos uma redução de 3% aproximadamente em relação a 2016. E isso, considerando uma inflação aproximadamente de 4%, nós teremos uma redução de 9 milhões, o que gera um impacto também bastante forte na redução da arrecadação do município. Já o ICMS teve um crescimento significativo, o que nos ajudou a dar esse equilíbrio nas contas do município. Outro ponto destacado na audiência pública refere-se aos investimentos em saúde e educação. Os investimentos em educação, nós atingimos os limites, tanto o limite da lei orgânica municipal, que é de 35% aplicados em educação, atingimos 35,4% dos investimentos em educação,
E a saúde também atingiu o seu limite mínimo de 15% da lei de responsabilidade fiscal, que é de 15%, atingimos 18,76% de aplicação em saúde. Então estamos dentro dos parâmetros legais aí de aplicação. Para conhecer todos os números do orçamento municipal, acesse o site da Prefeitura. O endereço é o www.pmpf.rs.gov.br. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!